Olá, família da fé! Tudo bem com vocês? Esperamos que estejam bem, né? Estamos gravando mais um vídeo e hoje temos novidade. Qual é a novidade, Daniel? É um novo quadro, né? Qual é o nome dele? Posso perguntar? Posso perguntar? Perguntar? Pode. Esse é o nome do novo quadro. Posso perguntar. Existem algumas dúvidas, e principalmente que as crianças gostam de compartilhar com os pais, com os pastores, e a gente está aqui hoje para esclarecer. E esse novo quadro, Daniel vai sortear algumas perguntas e eu vou ter que responder ao longo do nosso quadro. Então vamos começar, Daniel? Vamos. Sorteia aí a primeira pergunta. Quem ensinou o primeiro passarinho a voar? Olha só que pergunta interessante. Quem ensinou o primeiro passarinho a voar? Será que tem uma resposta clara sobre isso? Vamos buscar no nosso instrumento de regra, de fé e prática, que é a palavra de Deus. Tem um texto aqui, Daniel, que está escrito no livro de Tiago, vamos lá? Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O texto aparentemente parece que não é tão claro, né? Parece que não fala quem ensinou o passarinho a voar. Mas por meio dessa palavra a gente pode perceber que todo dom perfeito, toda habilidade, ela vem de Deus. Se toda habilidade vem de Deus, é certo que tantos dons que nós temos, nós humanos temos, como até mesmo animais, foi o próprio Criador que fez. Então, se Deus criou os animais e criou as aves, e criou as primeiras aves quando Ele colocou no jardim, foi o próprio Deus que as ensinou a voar. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Quem foi o professor de Deus? Nossa, quem foi o professor de Deus? A gente acabou de ver que Deus foi quem ensinou as aves a voar, porque Ele é o seu Criador. Mas será que Deus teve um professor? Será que alguém ensinou tudo o que Ele sabe? Vamos ler um texto que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do verso 34 ao 36. Romanos 11, 34 a 36 diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Daniel, então Deus não teve professor, porque Deus, ele é autoexistente. Deus, ele passou a existir dele mesmo. Então Deus, nascendo dele mesmo, ele já nasce tendo todo o conhecimento. Então, antes de Deus não tem ninguém. Paulo, ele traz esses questionamentos como se estivesse ali argumentando: será que existe alguém que ensinou a Deus, que foi o seu conselheiro? Não tem. Toda a honra, toda a glória é dele, porque tudo veio dele. Então Deus não teve um professor. Então tudo que foi criado veio a partir de Deus, e todo conhecimento foi gerado a partir de Deus. Entendeu? Vamos para a última pergunta? Vamos. Qual a nossa primeira? O ovo ou a galinha? Boa pergunta. Olha a pergunta do Daniel. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente já ouviu tantas vezes essa pergunta. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler aqui um texto do livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 20. Diz assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e povoem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Olha, Deus criou todas as aves. Então, olha o que está dizendo. Aqui já
Já não está dizendo que Deus criou os ovos, criou as aves. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Então o texto nos diz que Deus criou primeiro as aves. E depois Deus falou: multipliquem-se. Qual que é a forma que Deus utilizou para uma galinha, uma ave nascer? Qualquer ave nascer. É o ovo, certo? Sim. Então a ave ela nasce do ovo, uma galinha nasce do ovo. Então, queridos, o que veio primeiro? A galinha. Porque se Deus primeiro criou a galinha, as aves, e depois que ele falou multipliquem-se, então primeiro veio a galinha e depois veio o ovo. Entendeu, Daniel? Quem veio primeiro então? O ovo ou a galinha? Galinha. A galinha, a palavra de Deus nos confirma. Então, queridos, essa é a nossa mensagem de hoje, respondendo algumas perguntas que o Daniel trouxe nesse novo quadro Posso Perguntar. Deixa um recadinho, Daniel, para os nossos amigos. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!